Caros alunos, estamos novamente, agora com a terceira competência, depois de falarmos sobre a prevenção de incêndio, sobre a brigada de emergência e da CIPA, falaremos agora sobre os acidentes de trabalho e a lei que fala sobre acidente de trabalho, tanto na Constituição Federal, como na consolidação da Lei do Trabalho, como na própria lei do INSS, que é a Lei 8213, que fala sobre os acidentes de trabalho. Então, vamos ver o que vem a ser o acidente de trabalho, que tipo de acidente de trabalho, quais são as causas do acidente de trabalho e quais são a regulamentação de norma sobre ela. Inicialmente, a lei brasileira contemplou, na consolidação da Lei do Trabalho, na CLT, um capítulo todo específico para a questão da medicina e engenharia do trabalho, segurança do trabalho. Tá? E nela é que nós vamos encontrar exatamente a imposição às empresas para que cumpram, né, a proteção passiva, aquela proteção comportamental, aquelas normas que fazem com que os trabalhadores cumpram os ritos, os procedimentos internos no ambiente de trabalho. Bem assim, a proteção ativa, que é exatamente sobre a questão construturais, estruturais, seja edificação, corrimão, escada, todas as especificações que a própria norma assim estabelece, como a CLT e as demais NR. Vocês já viram alguns NR que exigem proteção ativa nas empresas, nos locais de trabalho. Tá? A lei traz também as penalidades que as empresas sofrem pelo não cumprimento dos ditames da norma, do que as normas dizem que deve ser feito, que deve ser realizado. Então, existem também as condições que as normas aplicam essas penalidades pelas condições precárias do ambiente, pelo não cumprimento de norma. Vamos ver o que a CLT e a Constituição Federal fala sobre acidente do trabalho. Logo de início, no artigo 7º, inciso 28, nós vamos encontrar o que diz: assegura aos trabalhadores o direito à saúde, higiene e à segurança, com fins de reduzir os riscos próprios do trabalho. Isso aqui logo de início diz a Constituição Federal, que é assegurado ao trabalhador exatamente essas questões de higiene e a segurança no trabalho. E este empregador, ao empregador compete, obriga-se ele a zelar pela observância do cumprimento dessas normas que a legislação coloca para proteger o trabalhador contra as normas de segurança e as normas de medicina do trabalho no Brasil. A CLT, quando trata sobre o acidente do trabalho, imediatamente começa impondo e expondo sua preocupação prevencionista. Impõe ao empresário, à empresa, que tenha, né, procedimentos e cumpra estabelecimentos de proteção ativa e passiva para poder garantir a incolumidade do trabalhador. De início, é uma visão prevencionista, antes de uma visão impositiva. Logo no artigo 168, a CLT diz: será obrigatório o exame médico por conta do trabalhador, ou seja, obrigação do empregador, para que o trabalhador seja feito esse exame médico. Em que situação? No inciso 1º, diz que é logo na admissão. Antes do trabalhador começar as suas atividades laborativas, ele precisa passar por um exame admissional, às custas do empregador. Bem assim, quando este empregado for demitido da empresa, tem que fazer também, obrigatoriamente, um exame chamado exame demissional, e diz o inciso 2º do artigo 68. E durante o período de seu trabalho, é obrigado alguns exames médicos serem feitos, que chamam-se exames periódicos, ou exames complementares, tudo à recomendação médica. No parágrafo 2º deste mesmo artigo, coloca: outros exames complementares precisam ser feitos e realizados às custas do empregador nos trabalhadores que estão submetidos a algumas atividades periculosas ou atividade cuja condição de trabalho exige um esforço físico maior do trabalhador. Por exemplo, atividades de mergulho, que pode acontecer barotrauma, atividades em tubulões de pressão. Essas atividades precisam ter exames periódicos para verificar a saúde do trabalhador, para o trabalhador não estar sendo colocado em risco desnecessário. Ainda diz que o Ministério do Trabalho e Emprego deverá estabelecer, de acordo com cada atividade analisada, um padrão de risco
que as empresas devem cumprir para minimizar esse risco, de acordo com o tempo de exposição e a periodicidade que os exames devem acontecer. Então, diz o parágrafo 3º, o Ministério do Trabalho estabelecerá, de acordo com os riscos da atividade e o tempo de exposição a esta atividade que o trabalhador se expõe, fazer exames periódicos para que possa avaliar a condição de saúde do trabalhador. Já no parágrafo 5º desse mesmo artigo, do 68, não pode se negar os resultados desses exames ao trabalhador. O trabalhador deve ter conhecimento desses exames, do resultado desses exames médicos. Logo no artigo seguinte, o 69, diz ser obrigatório a notificação das doenças profissionais e das produzidas em virtude das condições especiais de trabalho ao Ministério do Trabalho. Ou seja, a empresa que tiver atividade com doenças profissionais, ou aquelas produzidas em decorrente do trabalho, as doenças do trabalho, precisam informar ao Ministério do Trabalho para controle. Tá? Diz o artigo 69. Já no 200, da CLT, o artigo 200, diz caber ao Ministério do Trabalho, é obrigação do Ministério do Trabalho, estabelecer disposições que complementem a consolidação da lei trabalhista referente às peculiaridades de cada atividade. E o Ministério do Trabalho o faz através das normas regulamentadoras, que nós já conhecemos algumas delas. Tá? Principalmente, quanto às medidas de prevenção de acidentes, aí nós temos lá o PPRA, tá? Contra os equipamentos de proteção individual, nós temos lá a NR específica de proteção individual, e as questões de obras contra a demolição e ou reparos. Agora vamos entrar na Lei de Acidente do Trabalho, a Lei 82/13. Logo no artigo 19, esta lei coloca a definição do que é acidente do trabalho. E vamos ver então o que a lei diz. É o acidente do trabalho que ocorre pelo exercício do trabalho, observe bem, exercício do trabalho, a serviço da empresa, ou pelo exercício do trabalho dos segurados previdenciários, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Vamos analisar então esta definição legal. Primeiro, o acidente tem que ocorrer no exercício do trabalho ou a serviço da empresa. Nós vamos ver alguns tipos de acidente que vão ter isso. Segundo, que esse acidente provoque uma lesão no trabalhador, né? Essa lesão corporal ou perturbação funcional. Ou seja, deixa o trabalhador incapacitado para o trabalho. Pode ser uma perturbação mental ou uma perturbação física. Essa perturbação pode causar morte ou perda de algum membro ou função. E esta lesão pode ser permanente ou temporária. Se ela for temporária, o trabalhador pode reabilitar-se ao trabalho. Se ela for permanente, pode se readaptar a outras atividades ou então ir para a inatividade mesmo. O acidente do trabalho é importante que tenha essas características. E vamos ver então o que é que ainda a lei diz no artigo 19, logo no seu parágrafo seguinte, no seu parágrafo 1º. Diz: a empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais que protejam e dê a segurança à saúde do trabalhador. Então, é obrigado a empresa estabelecer medidas de proteção coletiva, corrimão, piso antiderrapante, acuidade térmica, conforto térmico, acuidade auditiva, tudo isso de proteção coletiva, onde todos sejam beneficiários dessa proteção dentro do ambiente de trabalho. Ou a proteção individual, o protetor auricular, o protetor visual, ocular, o protetor de membros inferiores, superiores, e por aí vamos. Que as normas de EPI já colocam. No parágrafo 2º diz: constitui contravenção penal, ou seja, a empresa comete contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Então veja que é um assunto levado muito a sério na legislação brasileira em relação a acidentes. Terceiro parágrafo do artigo 19. É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre
os riscos da operação que vai executar o trabalhador e do produto que ele vai manipular. Assume a responsabilidade a empresa que não fizer isso. Já no artigo 20, diz essa lei o que vem a ser o acidente do trabalho considerado, ou seja, não é o acidente típico, aquele que é dentro do trabalho, mas considera-se acidente do trabalho aquele que, nos termos do artigo anterior, do artigo 19, né, tem as seguintes entidades mórbidas. Primeiro, a doença profissional. O que é a doença profissional? A doença profissional é entendida como aquela produzida e desencadeada no exercício do trabalho. Ou seja, você está trabalhando aqui com digitação. De tanto digitar, você vem a sofrer uma DORT, ou seja, uma doença ocupacional de esforço repetitivo, a antiga LER. Esta doença é uma doença profissional, decorrente da atividade de trabalho, diferentemente do que diz o inciso 2º da doença do trabalho. A doença do trabalho, assim entendida, é adquirida ou desencadeada em função das condições ambientais, das condições de trabalho. Você vem ter um problema de auditivo, porque você está trabalhando num ambiente que tem muita zoada. Aí você vem ter dificuldade auditiva. Esta não é uma doença profissional. Não é uma doença adquirida em relação à sua atividade, ao seu desenvolvimento físico para exercer a atividade. E sim, uma doença do trabalho, porque você adquiriu as condições ambientais. Ou seja, foi uma falha nas condições de trabalho, que era obrigação do empregado evitá-la através de EPI ou de EPC. Então, a doença profissional é aquela em decorrência do trabalho. E a doença do trabalho é aquela em decorrência das condições que exercida esse trabalho. Tá? E existe ainda no artigo 20, parágrafo 1º, aquilo que não é doença do trabalho, que não pode ser considerado doença do trabalho. Já exclui. Essas que não podem ser consideradas são as doenças degenerativas, aquela normal do processo da vida, da degeneração de órgão, etc. As doenças do grupo etário, ou seja, a osteoporose, por exemplo, que é do grupo etário, quando a idade vai avançando, vai sendo uma fraqueza nos ossos e vai perdendo a consistência. Essa é uma doença degenerativa. Outra, a doença que não produz incapacidade física, ou incapacidade laborativa, ou seja, você tem uma doença, né, uma gripe, uma febre, uma coisa dessa, decorrente de uma doença, e que não lhe provoca incapacidade para o trabalho. Então não pode ser considerada doença do trabalho ou doença profissional. A doença endêmica adquirida pelo trabalhador habitante de uma região onde desenvolva, por exemplo, a malária lá na Amazônia, é uma doença endêmica própria da região. Então isso não pode ser considerado uma doença do trabalho. Agora, salvo, aí vem a ressalva da lei, se essa doença ficar comprovada que foi adquirida no ambiente de trabalho, em decorrência do trabalho, porque essa doença endêmica está de toda a região, onde está a empresa e onde está a residência do trabalhador. Então é preciso que o trabalhador comprove que essa doença não foi adquirida na casa dele, na rua, e sim no ambiente do trabalho. Aí sim, essa doença deixa de ser não considerada como acidente de trabalho e passa a ser uma doença do trabalho e não profissional, das condições de trabalho. Tá certo? Bom, o artigo 21 já diz, agora o que nós equiparamos a acidente do trabalho. Um é acidente típico, um é acidente considerado e a outra é que se equipara, mesmo não sendo acidente do trabalho, mas ela passa a equiparar-se devido às condições onde ela acontece. Por exemplo, logo no inciso 1, o acidente ligado ao trabalho, que embora não tendo sido a única causa, pode ser uma das causas, né, haja contribuído diretamente para a morte do trabalhador, para a redução ou a perda de sua capacidade para o trabalho, ou produz lesão que exige atenção médica para sua recuperação. Né? Ou seja, uma doença que não foi a única causa, mas contribuiu significativamente e tem relação com o trabalho. Né? Se ficar provado que teve relação com o trabalho e não foi a única causa, mesmo que não sendo a única causa, que foi a única causa, acidente por doença profissional ou doença do trabalho. Mas, se tiver mais de um fator que contribuiu para a doença, e se você conseguir identificar uma única, vincula e a lei aceita como sendo equiparada. Tá? Mas claro fica o inciso 3º quando diz as doenças provenientes de contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade. Por exemplo, um trabalhador que está no laboratório de análises médicas, trabalhando com um sangue contaminado com o vírus do HIV. Se por um acaso, por um acidente, vier
esse trabalhador, seja por negligência dele, por imprudência dele, ou pelas condições de trabalho inadequadas, vier a ser afetado por essa contaminação, vier a ser contaminado pelo vírus HIV, é sim equiparado a uma doença do trabalho, pelas condições que o trabalho foi oferecido. Tá? E aí agora nós vamos, dentro ainda da própria lei, ver o que o artigo 21 nos diz. Equiparam-se ao acidente do trabalho. O acidente ocorrido pelo trabalhador no local e no horário de trabalho. Em consequência de, então veja lá as condições, tem que estar este acidente no local de trabalho e no horário de trabalho. Em consequência de ato de agressão, sabotagem, terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Por exemplo, a empresa não tem nada a ver com a sua rixa, com a rixa com o seu amigo que você tem com um amigo de trabalho. Os dois entram em via de fato. Um empurra o outro cai, bate com a cabeça no chão, tem um edema cerebral. Foi acidente do trabalho? Teoricamente não. Mas, por estar dentro do local de trabalho e no horário de trabalho, é equiparado pelo artigo 21 da Lei 82/13, no seu parágrafo 2º, como um acidente do trabalho. Tá? O motivo não importou, mas estava dentro do ambiente de trabalho e foi uma agressão entre companheiros. Vinha um terceiro. Se vinha uma pessoa de fora, entra no ambiente do trabalho, no horário de trabalho, e vinha cometer um acidente, uma agressão contra você, é sim um acidente do trabalho. Equipara-se a acidente do trabalho. A ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa na relação de trabalho. Se o motivo for relação de trabalho, essa vem ser, se estiver dentro do local de trabalho e no horário de trabalho. O ato de imprudência, ou seja, ou negligência ou imperícia de terceiros ou do próprio companheiro de trabalho. A pessoa que ao seu lado está trabalhando com um equipamento, com uma ferramenta, imprudentemente deixou essa ferramenta escapar e a ferramenta projetou-se sobre o seu corpo e lhe causou uma lesão, este é um acidente do trabalho. Tá? O ato de uma pessoa privada do uso da sua razão. A pessoa ficou enlouquecida dentro do ambiente de trabalho. Teve um problema de saúde mental e perdeu o sentido da razão. E vai lá e comete uma agressão contra você. Também é acidente de trabalho, desde que esteja no horário e local de trabalho. Tá? E, finalmente, o desabamento, a inundação, o incêndio e outros casos fortuitos decorrentes de força maior. Esses que o trabalhador não deu causa, mas vem sofrer um acidente, está no horário de trabalho, dentro do trabalho, vem uma enxurrada, um acidente, um desmoronamento e atinge ele, é acidente de trabalho. Tá? Bom, para nós finalizarmos ainda a equiparação do acidente de trabalho, o inciso 4º diz: acidente sofrido pelo trabalhador, ainda que fora e horário do trabalho. Oi, o anterior foi dentro do local de trabalho. Ainda que fora do local de trabalho e no horário de trabalho, pode também ter acidente de trabalho? Pode. Por exemplo, se ele é motoboy, ele está no local de trabalho? Não, não está dentro da empresa. Mas se ele vier a sofrer um acidente no meio do caminho porque ele foi entregar um documento pela empresa, é acidente de trabalho. Então, isso é chamado de acidente de trajeto. A execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa. Você saiu para entregar um documento, saiu para ir a uma palestra que a empresa mandou você ver, para um curso ou por um treinamento, e sofreu um acidente nesse trajeto, é acidente de trabalho. Tá? Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar um prejuízo maior ou proporcionar proveito, proporcionar lucro. Você não está no local de trabalho, não está no horário de trabalho, mas foi prestar um serviço ou evitar que um prejuízo para a empresa ocorresse e sofreu um acidente. É um acidente do trabalho. Tá? Em viagem a serviço da empresa, foi comentado agora, qualquer deslocamento de estudo, de treinamento, onde você estiver, você está fora do local de trabalho, mas está a serviço da empresa, é um acidente do trabalho. O que é mais típico, no percurso da sua casa para o local de trabalho, ou vice-versa, é um acidente do trabalho. Agora, se você está voltando do trabalho, indo para casa, no meio do caminho, você inventa de tomar uma cerveja com os amigos ali na esquina, ou inventa de passar na casa da sogra para pegar a filha que ficou lá esperando que você voltasse, e sofre um acidente, esse não é mais acidente de trabalho. Porque você desviou o caminho, você alterou o seu processo normal. Não há uma vinculação, relação de causa e efeito. Tá? Bom, quais são as causas dos acidentes de trabalho? Já que nós vimos o que é acidente de trabalho. São 3. Primeiro, os atos inseguros. Isso aí é próprio do trabalhador. É a atitude do trabalhador, que pode ser por negligência, imprudência ou imperícia. O trabalhador é que comete esse ato. Tá?
O uso do EPI, a recusa de usar o EPI, por exemplo, é um ato inseguro. Já a segunda causa de acidente é a condição insegura. Aí é própria do empregador, própria da empresa. A empresa não está oferecendo as condições de segurança para que o trabalho seja exercido. Então está ligado diretamente ao ambiente laboral. Tá? Por exemplo, uma escada sem corrimão, um piso escorregadio sem um antiderrapante, tudo isso é condições de trabalho. E finalmente os fatores psicossociais, ou seja, pessoais de insegurança, que é próprio também do trabalhador, mas não é um ato de negligência ou imprudência. A pessoa já veio com estresse de casa, instabilidade emocional, saiu de casa, os filhos sem comida, os filhos chorando com fome, ou a mulher grávida em casa chorando com problema de saúde. Você vem cheio de problema para o trabalho e aí termina acontecendo um acidente. Isso é um fator pessoal de insegurança. E a empresa tem que identificar isso, afastar o trabalhador, entrar para o sistema de saúde do trabalhador, com o psicólogo, etc., para poder ajudar. Porque senão o prejuízo não é só para o trabalhador, mas também para a empresa. É obrigatoriedade do empregador. Bom, todo acidente do trabalho, devido à sua causa ou não, precisa ser comunicado. Diz um artigo 22 da Lei 82/13, a Lei de Acidentes. Diz, a empresa deverá comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato à autoridade competente sob pena de multa. Então veja aí que nós temos que estabelecer um marco. Esta é comunicar o primeiro dia útil seguinte ao do dia do acidente. Ora, e qual é o dia do acidente? A lei também vai dizer para a gente. Nós vamos ver agora. E, se houver morte, imediatamente a autoridade local. Claro, porque se houver morte, passa a ser um local de perícia de crime, se é crime ou não. Tá? E a autoridade policial local deve ter que saber imediatamente. Se não fizer, a empresa se submete à pena de multa. Tá? Não é claro que a empresa vai ser a responsabilidade pelo acidente da morte do trabalhador, mas a apuração dessa morte ela é importantíssima como local de crime. Bom, devem receber cópia fiel o acidentado e seus dependentes, bem assim o sindicato da categoria da comunicação de acidente do trabalho, que é a CAT. Diz o parágrafo 2º desse artigo 22 que a falta de comunicação por parte da empresa para formalizar o acidente não exime ela da multa, mas pode ser feito, inclusive, pelo próprio acidentado, se o acidente não lhe ceifou a vida, ou que ele ainda está em condições de comunicar isso, por familiares ou seus dependentes do acidentado, e até pelo próprio sindicato da categoria pode prestar, junto ao Ministério do Trabalho, a comunicação de acidente do trabalho. Tá? Então, necessariamente tem que ser só a empresa para fazer. Pode ser o familiar, pode ser até o sindicato, ou o próprio acidentado pode fazer essa comunicação. E, claro, no prazo previsto do artigo anterior. Já no parágrafo 3º diz, a comunicação, que eu tinha dito logo atrás, não exime a empresa da responsabilidade de pagar a multa por não ter feito. Tá? E qual seria o dia do acidente, então? A própria lei diz no artigo 23 que considera o dia do acidente, no caso de doença profissional ou doença do trabalho, porque no caso do acidente em si, que não foi pela doença, foi por uma questão mecânica, por uma questão da atividade que ele estava exercendo, não foi doença, foi acidente típico, é o próprio dia. Isso naturalmente, é o próprio dia. Aconteceu um acidente agora, então, a data de hoje é o dia do acidente do trabalho, quando o acidente é típico, quando o acidente é de trajeto, por exemplo. Mas se o acidente é decorrente de doença do trabalho ou de doença profissional, precisa identificar esse dia. Quando é que a doença se manifestou? Né? Então vamos ver o que é que a lei diz. A lei diz, a data do início da incapacidade laborativa passou a ser hoje o dia que o trabalhador não teve mais capacidade de trabalhar. Para o exercício da atividade normal que ele existe, habitual, é exatamente a data efetiva e indiscutível que o trabalhador sofreu o acidente. Então, se a doença do trabalho, a doença profissional, veio se manifestar hoje, ela foi adquirida já há algum tempo, mas veio se manifestar hoje é que o trabalhador não teve condições de ir mais desenvolver sua atividade normal, habitual, hoje é o dia do acidente. Ou
o dia da segregação compulsória. O que é isso, segregação compulsória? É exatamente a data em que o trabalhador, sem que quisesse a ocorrência do fato, é impedido de trabalhar. Ele não quis a ocorrência do fato, mas foi hoje que aconteceu o fato e foi impedido hoje de trabalhar. Então, hoje é o dia do acidente. Nos casos de doença profissional e doença do trabalho, já que os casos de acidente típico, acidente tragédico, é o próprio dia do acidente. Tá? E, finalmente, o dia em que for realizado o diagnóstico pelo médico. O médico foi sendo assistido pelo médico, o médico hoje atestou, disse que a partir de hoje, realmente, essa doença está efetivada, essa doença lhe impossibilita para o trabalho, então é a data do laudo médico. Agora, a gente pergunta, mas professor, qual das três a que ocorrer primeiro? Das três pode acontecer as três. A que ocorrer primeiro é que é a data do acidente. Por que isso é importante? Porque vai se dar exatamente a data da comunicação, a data para aposentação, por invalidez, tudo isso vai decorrer o resultado de lei para as leis trabalhistas, tá? As leis previdenciárias. Agora nós vamos falar o nosso último assunto da nossa competência de hoje, que é exatamente a responsabilidade sobre o acidente do trabalho. Nós temos basicamente dois tipos de responsabilidade. É a responsabilidade civil ou contratual e a responsabilidade securitária. A responsabilidade civil é uma obrigação de reparar o dano patrimonial, moral ou estético, tá? Que uma pessoa vem a cometer um ato físico ou jurídico, causa danos a outro, causa prejuízo a outrem, e se extingue naturalmente com a prestação da indenização. As pessoas jurídicas também são responsáveis por cometimento de dano moral. Em que circunstância? Nos danos ocasionados por produtos ou serviços que ocasionam prejuízo. A empresa vendeu um produto que ocasionou um prejuízo ao cidadão que comprou, ao consumidor. Isso causa responsabilidade civil, é um dano que tem que ser reparado. O artigo 269 do Código Civil fala isso. Dano sofrido por trabalhador da empresa decorrente de acidente de trabalho. Pronto, está aqui incluso o nosso trabalhador. Também a lei diz que responsabiliza civilmente a empresa que o trabalhador venha a sofrer acidente do trabalho, ficando comprovado que foi uma negligência, uma imprudência, uma imperícia, ou uma má-fé, ou mesmo uma culpa da empresa em relação às condições de trabalho que deveriam ser oferecidas e não foi. Isso gera uma indenização por danos morais e danos estéticos também ao trabalhador. Os danos causados a qualquer pessoa pela própria exploração da atividade que a empresa vinha a desenvolver. Bom, e vem essa responsabilidade securitária, que está estabelecida no artigo 86 dessa mesma lei 8.213, que é uma responsabilidade de indenizar o trabalhador pelo acidente sofrido. E essa indenização é uma indenização objetiva, não precisa ter comprovado se foi culpa ou se foi dolo, nem do trabalhador nem do empregador. Tem o direito o trabalhador de receber a indenização pelo acidente e até o benefício acidentário, que é exatamente essa indenização. Por quê? Porque a empresa já vem pagando esse benefício acidentário dentro do recolhimento das obrigações tributárias e fiscais previdenciárias. Tá? A concessão do benefício previdenciário do seguro de acidente do trabalho já é pago pela Previdência Social. Então, é uma responsabilidade da Previdência Social pagar esta indenização. Essa responsabilidade securitária é da Previdência Social, porque o empregador já recolhe esses valores, independente, claro, de comprovação de dolo ou culpa. Já a responsabilidade de natureza contratual, ou a responsabilidade civil do empregador, ela decorre da relação do nexo causal entre o acidente e o fato e a causa acidentária. Ou seja, decorre da comprovação de um dolo ou da culpa. É preciso que o empregador tenha responsabilidade, porque não ofereceu as condições normais e de segurança do trabalho previsto na Constituição, no artigo 7º, inciso 28, que nós vimos, que é a obrigação dele dar segurança no trabalho. Se ele não cumpriu com essa segurança, com essa obrigação, ele é responsável pelo acidente do trabalho.
Agora, se ele cumpriu e o trabalhador não cumpriu com sua atividade, com as prescrições normativas, com os procedimentos, causando um ato inseguro, por imprudência, negligência ou imperícia, a responsabilidade do trabalhador não cabe indenização dos danos para a empresa, indenização contratual. Mas a securitária cabe, isso aí não tem problema. Bom, diz o artigo 157 da CLT que é obrigação do empregador cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Então, ele tem que cumprir e fazer cumprir, que é fazer com que o trabalhador use o EPI, por exemplo. Instruir os empregados, através de ordem de serviço, quanto às precauções a serem tomadas no sentido de evitar acidente do trabalho ou doenças ocupacionais. Isso é obrigação do empregador. Se ele fez isso e o empregador, mesmo assim, tomou uma atitude contrária, responsabilidade do empregado. Consequentemente, ele não paga nenhuma indenização ao empregador. Adotar as medidas que eles sejam determinadas pelo órgão regional competente. Se ele adotou as medidas, não tem por que pagar a indenização. Tá? Mas se não adotou e não provocou, ele tem que pagar a indenização pelos danos provocados no acidente de trabalho. E, finalmente, facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. Ele facilitar o acesso de todo fiscal do trabalho às atividades. Finalmente, já estamos chegando ao nosso final da nossa competência, a responsabilidade contratual do empregador pode resultar em reparação de danos materiais e morais, como já dissemos, respaldados no inciso 28 do artigo 7º da Constituição Federal. Bom, nós vimos a responsabilidade securitária e também vimos a responsabilidade por dano civil, que também é a mesma responsabilidade contratual do empregador. Essa responsabilidade contratual tem um respaldo legal, a obrigação do empregador em assistir ela, exatamente no inciso 28 do artigo 7º da Constituição, que se diz: seguro contra acidente do trabalho a cargo do trabalhador. É direito do trabalhador ter seguro contra acidente do trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização, olha a indenização aqui, a que está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Se for dolo ou culpa, o acidente do empregador, este incide os danos e responsabilidade civil. E a responsabilidade securitária, ela é objetiva, não depende desse dolo, dessa culpa, ela é direta, essa responsabilidade é do INSS, da Previdência Social. A responsabilidade civil, contratual, em contrapartida, ela só é permissível, ou seja, por ser subjetiva, ela só é cabível quando provasse o dolo ou a culpa do empregador. Tá? Diferentemente da securitária. A responsabilidade securitária ela é objetiva, independente de dolo ou culpa, se paga ao trabalhador, e a responsabilidade civil ou contratual, ela só é devida ao trabalhador se houver nexo de causalidade, houver culpa ou dolo do empregador no acidente do trabalho que sofreu o empregado. Tá? Bom, esta foi nossa competência e espero que todos tenham compreendido. Façam bem a atividade semanal com base nessas aulas.